Oi, gente, vamos fazer a vela, tá bom? Aí, se eu conseguir um tempinho ainda nessa semana, aí eu faço o sino também. Eu sei que tem gente que pediu pra fazer os dois, então, se eu conseguir, tiver um tempinho ainda essa semana, aí eu já gravo. Se não, fica pra próxima vez. Então, nós vamos fazer como eu fiz no outro. Nós vamos preencher a base, né, todo. É um stencil pequeno esse aqui, mas dá pra pintar. Então, nós vamos fazer assim, para as folhas, eu vou usar o verde kiwi, tá? Para esse raminho, vou usar o verde pântano, que eu quero escurinho mesmo. Para o laço, esse aqui, goiaba queimada. Ele é vermelho, mas é um pouco puxado pro laranja, mas é vermelho, então serve também. Eu vou usar essa cor pra ficar diferente um pouquinho. E pros azevinhos, vermelho natal. Então, é assim, tanto as folhas como o laço e os azevinhos, você pode usar o vermelho que você tiver. O importante é que tenha contraste aqui do laço pro azevinho, porque os dois são vermelhos. E as folhas tem que ser um tom claro e um tom escuro. Então, o claro eu escolhi o verde kiwi para ficar um pouquinho diferente, mas você pode usar outro verde, que seja claro. Verde folha, pistache, qualquer um que seja mais claro, porque depois nós vamos entrar com um tomzinho mais escuro. Então, é isso. Vamos preencher folha, toda essa parte aqui de baixo. A vela eu só vou marcar, porque ela vai ser feita à mão também. Então, no início aqui, preenchimento só nessa área. Aqui a vela a gente só vai marcar. Começo pelas folhas, verde. Aqui eu vou usar o kiwi. Então, preenchendo. Como são muitos elementos um pertinho do outro, toma bastante cuidado. Não precisa lavar o pincel, já vem com verde pântano. Pouquinho. Não esquece que aqui, ainda mais aqui que são fininhas as partes, tem que ser pouquinha tinta. Pra não vazar. Então, tira lá no godê e preenche. Não precisa lavar o pincel, então começa pelo verde mais claro e vem pro pântano. Aqui, se você quiser colocar mais algumas dessa daqui, espalhadinha, pode. Para o azevinho, vermelho natal. Então, já comecei a preencher aqui. Sem segredo, pincel pequenininho. Se for usar o chato, usa um pequeno. Para o laço, goiaba queimada. Então, sem segredo, né? Tomando cuidado. Ó, já percebo, aqui não vai ter problema porque eu vou tirar as marcas, mas olha como eu fui com excesso de tinta, já tô vendo que passou por baixo, ó. Então, toma esse cuidado de ir com um pouquinho a tinta. Então, aqui, ou você vem com chato, ou toma cuidado para não passar, ou você vira o pituá assim de quina, tá vendo? Olha, usa a quina dele deitado, e você consegue também usar, ó, pra fazer essas partes que o pincel em pé não consegue.
vai borrar, então... Com o ocre ouro, eu vou marcar a vela. Agora, eu já tô usando pincel normal, comum. Então, eu marco só a vela, olha, laterais. Não marco a parte da chama, tá bom? Agora, eu posso tirar o stencil e tirar a marca do laço. Com o mesmo pituá que eu estava, eu posso até pegar um pouquinho da tinta ainda que eu tenho aqui e suavizar a marca. Não vou tirar ela toda, porque eu preciso dela. Então... Aqui pode ir por cima de todos. Lembrando, sem tirar a marca, tá? Só sem cobrir a marca. Essa parte aqui eu não vou usar. Não, deve ser do lacinho ou algum galinho, mas então eu não vou usar. Eu vou deixar ela... aqui eu vou pintar o fundo escuro, tá? Ou fazer alguma coisa aí, ou colocar outra folha, alguma coisa assim. Com o púrpura, eu vou agora trabalhar no azevinho, então, eu vou tirar as marcas. Vou usar um pincel bem pequeno. E vou aproximar, olha. Vou fechar agora as bolinhas com essa cor. Todas elas, ó. Encosto uma na outra com essa cor. As que estão, né, pela metade, as outras não precisa. Para essas daqui que estão separadas, eu posso pôr um pouquinho de púrpura aqui embaixo delas. Então, tá nesse sentido, então, essa parte de baixo. Só nessas que estão separadas. Aí, com o amarelo bebê, eu vou fazer a luz. Eu vou fazer a luz e já vou separar elas. Então, eu pego um pouquinho, com aquele mesmo pincel pequenininho, contorno a bolinha, faço o formato dela. Aí, eu esfumo. Então, um pouquinho aqui em cima. Bem pouquinho tinta. Se precisar, vem reforçando depois. Aqui, eu preciso separar, então, eu vou colocar aqui embaixo um pouco. Faço o contrário, que é para separar. Aqui também embaixo, olha. Tinta virada para onde eu quero o contorno. Aí, aqui, eu já coloco em cima. Um pouquinho aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, tem que separar ela de todas. Então... Aqui. E um pouquinho só aqui embaixo. Então, onde eu precisar separar, eu vou usar essa cor para separar.
Com o verde pântano e o pincel filete, eu já puxo os galinhos. E aqui você faz como quiser, né? Com o branco e o pincel filete, eu ilumino um pouquinho esse galinho, olha, passo só dentro do verde. Bem pouquinho. Aí, com o mesmo filete, um pinguinho de luz nos azevinhos. Para o laço, eu vou explicar aqui no extenso para vocês entenderem assim, como vou fazer. Então, eu vou dividir esse laço em 3 partes, olha, essa daqui, essa e essa. Então, eu vou fazer aqui a parte do laço que está na frente, vou unir com essa daqui, vou unir aqui. E essa é a parte interna desse laço. Então, eu vou unir, olha, vou unir esse laço. Para esse, eu vou unir aqui, com essa parte vai ser a parte de dentro do laço. Então, eu vou unir aqui. E esse aqui eu uno aqui nessa pontinha, tá bom? Então, vai ficar 1, 2, 3 partes, e essas partes são internas deles, da dobra, da volta que ele deu, tá? Então, eu vou unir aqui com vermelho, com goiaba queimada, e vou sombrear com o cerâmica. Cerâmica para sombra e o goiaba queimada para fazer a união. Então, olha, eu começo, olha. Como ele não pode ter marca, então eu tenho que tirar. Então, já uni um aqui, esse aqui pertence à parte da frente. E esse eu vou usar para a parte, dessa parte aqui. Tá? Então, já dividi. Agora, sim, com a sombra, eu vou terminar. Um pouco de tinta no pincel, não tô nele todo. Aqui, você pode, o quê? Olhar no stencil. Se você tiver dúvida onde é que tá as partes, você pode olhar no stencil. Então, eu fecho aqui e contorno, olha. Aí, já esfumo. Então, eu venho aqui e desço. Aí, como essa parte é interna, então, eu contorno aqui. Olha no stencil, tá bom? Você vai ter a marca porque não tirou toda ela, não apagou, então. Aqui pode arredondar, ó. Para o lacinho ficar mais perfeito. Então, essa é a parte interna. Se precisar, volta com goiaba queimada aqui. Essa parte. Para a outra, olha, eu vou só dividir aqui. Então, vou seguir mais ou menos como tá lá o lacinho. Eu contorno esse lado, não chego até a outra pontinha. E esfumo. Agora, a parte de dentro, olha. Essa parte aqui.
Aqui eu tenho que separar, olha. Esse daqui pertence, essa parte aqui pertence a esse lacinho, então, ele tá por cima, então, eu venho e faço sombra aqui também. Quando for iluminar, a gente vai perceber melhor. Tá? Aqui é o goiaba queimada. E embaixo dele são as sombras. Então, eu posso sombrear aqui uma dobrinha, puxo pro lado de cá. Puxo em direção ao miolo, ao nó do laço. E agora, eu contorno, olha, toda a voltinha. Puxo um pouquinho no meio. Aqui, eu aproximo. Posso descer um pouquinho com essa sombra. E aqui é a fita que dobrou, então, eu venho, olha. E contorno. E esfumo aqui pra baixo. Mesma coisa aqui. Para iluminar o lacinho, eu vou usar o amarelo canário. Então, eu venho com a tinta. E agora é a hora de eu fazer o laço ficar bonito, né? Então, eu contorno a parte que que o stencil já me deu, né? Ó. Contornei, tiro a marca. Dá uma esfumadinha. Se precisar, o vermelho, o goiaba queimada tem que estar sempre perto. Se precisar, coloca ele. Se você vê que marcou muito, então, aqui. Faz o contorno do lacinho. Mesma coisa desse lado, ele tá por cima de todos. Pode até puxar aqui essa voltinha. Limpa o pincel e esfuma. Aqui, lembra que esse lacinho está por cima? Então, você vai fazer esse contorno. Precisa. Um pouquinho para separar. Aqui, olha. É hora de definir o laço, então, para que dê uma continuidade, olha, pode subir um pouquinho esse amarelo aqui nessa parte. Aí, desce. Estou fazendo como eu imagino, tá? Para o miolinho, um pouquinho também de tinta. Faço ele ficar no formato que ele tem que ser, redondo. Aqui, essa parte está por cima, porque a fita, ela dobrou, né? Ela virou. Então, essa parte é clara. Contorno, mesma coisa, contorno. E esfumo.
Depois, coloca mais cor aqui nesse lacinho. Para as pontinhas, pouco também, olha. Aqui pode pegar mais essa parte toda dele, ó, da fita. Pode clarear. Não chega muito lá pra cima, não. Um pouquinho aqui desse lado, desse lado. Posso clarear aqui pra chegar até essa parte de baixo para encostar no lacinho. Aqui também nessa pontinha. Aqui um pouquinho de luz também. Só nessa parte. E um pouquinho de nada aqui. E pronto. O lacinho está pronto. Aí é só retocar, se precisar mais luz e mais sombra. Volto com o stencil nas folhas e com o verde oliva, eu vou escurecer, desculpa, gente. Eu vou escurecer, olha, as pontinhas dela. Tô com um pincel chato, sem podar mesmo, sem lixar. Então, eu só venho aqui no contorno e dou uma escurecida, pra ela aparecer mais. Só isso. Então, toma cuidado com o que você já fez, né? Vai só no contorno, se ficar marcado, usa a parte mais limpa do pincel. De todas as folhinhas. E eu já volto. Agora, você vai tirar essa marca do stencil. Então, pega um pouquinho do verde. Você poderia já ter feito isso quando tirou o stencil, tá? Então, pega um pouquinho do verde kiwi e deixa clarinho aqui no meio. Não precisa tirar toda a marca, que é pra você acompanhar depois, Então, de todos eles, olha, tire a marca. Com um pouquinho de tinta. Então, algumas folhas, você consegue perceber, olha, que elas estão faltando uma parte, né? Porque elas estão por baixo. Então, você vai usar o verde oliva e vai sombrear essas áreas. Onde elas não estão inteiras, tá faltando uma parte dela, você vai tirar a marca. Com o verde oliva, e aí já vai fazendo uma sombra. Então, olha aqui. Vem com a tinta. Onde houver necessidade, olha aqui. Vira a tinta pro lado do laço aqui. Aí já esfuma. Tá aqui. Então, de todas, essa daqui você também tem que chegar mais próxima. Essa. Aqui você pode só dar um acabamento nela, tá bom? Aqui também. Essa daqui pode encostar no lacinho. Essa aqui também. Então, ficou assim, olha. Aquelas que eu encostei, algumas eu encostei nas outras, olha, só com um
biquinho, um pouquinho de tinta aqui no finalzinho dela, tá? As que estavam por baixo, aí eu tive que sombrear mesmo. Com o pincel filete e o mesmo verde oliva, eu vou fazer o acabamento dela, olha. Aí, se quiser fazer as pontinhas que ela tem, pode, se não, deixa assim. Eu tô seguindo o stencil, tá? A marquinha que eu deixei do stencil. Dou o acabamento em todas. Meu verde oliva, ele tá tão ralinho. E é da tinta mesmo. Esse trabalho é para você fazer com bastante calma, que vai ficar bom. Aí, se quiser, vem com um pouquinho do branco no pincel filete e também, olha, passa algumas partes assim dentro do verde, ó, falhado mesmo. Só pra aparecer mesmo. Ele não pega em todas as partes, olha, você põe só um pouquinho, não precisa ser reto, inteirinho até. Com o verde pântano e o pincel filete ainda, pega um pouquinho de tinta e dá um acabamento aqui também, olha. Aproxima. Quer fazer mais? Pode fazer, olha. Só segue, né, o formato pra onde estão indo. Pode pegar aqui as pontinhas, olha, e deixar elas mais fininhas. Fez isso, afinou a pontinha, quer colocar mais alguns entre, olha, pra preencher, não ficar tão faltando, pode pôr. Isso se quiser, senão, esse aqui não tem necessidade de colocar mais, só se quiser mesmo, pra ficar mais cheinho. Branquinha de novo, coloca em alguns. Olha, aqui dentro. Para a vela, você vai vir com ocre e ouro e vai ter que pintar. A mão mesmo, eu estou com um pincel pequeno, chato. Então, olha. Vai pintar. Não precisa correr, né? Faz devagar. Toda essa base de ocre e ouro. Quando for chegando aqui em cima, você vai usar o marfim, sem lavar o pincel, e vai misturando, olha. Vai pondo o marfim e vai entrando
no ocre. Não tem problema se perder um pouco aqui do formato, tá? Pode descer um pouquinho. O que eu quero é que essa parte de cima, ela fique mais clara. É a parte onde tem a luz, né, da vela, então, é a parte que tem que estar mais iluminada. Mais clara mesmo. Depois que fez isso, nós vamos colocar o stencil. Antes do stencil, aproveitar e fazer a sombra aqui. Então, eu uso o sépia, olha, na pontinha, e a folha que tá por cima, o lacinho, tá fazendo sombra na vela. Então, eu venho, olha, contornando e esfumando. Não põe muito, pra não ficar muito escura. Tá? Toda essa base aqui. Mas aqui na parte de baixo, aqui pra cima, vem com a parte limpa do pincel, olha, ele vai esfumando. Não precisa muito aqui em cima, não. Mais embaixo, aqui embaixo. Gente, desculpa se eu repito às vezes muito as palavras, tá? É um defeito que eu tenho que arrumar, ainda tenho que consertar. Então, é isso, mais aqui embaixo. Faz perfeitinho, tá? Não sai igual eu tô saindo aqui, não. Faz com calma. Antes de usar o stencil, eu vou fazer a luz da vela. Então, eu vou usar amarelo canário, pincel pituá. Eu vou espalhar aqui a tinta, pra ela ficar pouca aqui no pincel. Aí, movimento circular, começo aqui no meio e vou espalhando. Ó, tem problema que eu passo aqui por cima da vela. Eu vou limpar o meu pincel aqui. Então, começo aqui no meio e vou indo para fora, olha. Até que não tenha mais nada. Tá? Se eu quero suavizar um pouco, eu venho com marfim, não lavei o pincel, olha, eu só pus o marfim aqui, espalhei bem. E eu venho suavizando. Com marfim eu posso clarear. Ó, tirando o pincel. Dá pra espalhar a luz sem ficar muito amarelada. Com o stencil no lugar, eu vou vir com o branco. O pincel chato, olha, eu posso colocar só no meio, não posso colocar muito no contorno, senão não vai aparecer. Então, onde tem a vela escorrida, eu ponho o branco. Aqui eu posso preencher. Aqui sim eu posso passar em todo. Tá? Para essa parte aqui, não deixa muito marcado esse branco. Para essa parte aqui, de dentro da estrelinha, se eu quero marcar ela, eu venho com um pouquinho do sépia. Se eu quiser que minha vela tenha essa estrelinha, olha, eu faço o contorno, deixo o miolinho dela assim. E contorno mais assim em volta, olha, da estrela. Só pra ficar uma marca. Agora, eu venho com marfim e vou preencher, olha, vou pintar
Eu quero bem clarinha a minha vela, a chama da vela, né? Então... Deixa ela assim, não mexo mais nada agora. Aqui, olha, vem com um pouquinho de branco aqui também. Só pra marcar nessa parte aqui de baixo, só pra marcar onde a vela, onde é essa parte da vela. Fez isso, tira o stencil e vamos dar acabamento à mão. Comece aqui, olha, com marfim, termina, tira essa marca. Não, deixa a marca do pavio, tá, Dan? Essa parte você não pode tirar. Então, vou deixar... Pode pôr mais tinta, porque você consegue ver onde tá a chama, né? Com um pouquinho do goiaba queimada que a gente usou, em volta aqui do pavio. Aí, espalha um pouquinho. Só que em volta mesmo. Olha, com o branco eu vou tirar agora. Aqui saiu um pouquinho, olha. Eu borrei um pouquinho, então eu espalho para os lados. Fiz isso, eu continuo preenchendo, olha aqui, onde tinha o formato do escorrido da vela, eu venho com branco. Olha, nem precisa muita tinta. Um pouquinho mais aqui. Sobe como se estivesse escorrendo aqui dessa parte de cima, né? Aqui também. Olha, vai subindo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Vai subindo, olha, sumindo, não precisa... Começa mais tinta aqui embaixo e depois só sujeirinha aqui pra cima. Com um pouquinho do sépia, eu venho, contorno aqui a chama. Pouquinho. Faço o contorno, só pra ela aparecer. Fiz isso, eu esfumo. Eu achei que ficou marcado, um pouquinho de ocre e ouro. E pronto. Com um pouquinho do ocre e ouro ainda, olha, na pontinha do pincel, eu vou colocar aqui no meio. Só pra dar uma manchadinha e dar a impressão que ela é um pouco transparente, a parafina aqui em cima, né? E branco fica mais no final dela, quando já tá seca. Aqui também. Aqui não precisa, só isso mesmo. Desculpa, gente. Como eu quero essa parte um pouquinho mais clara, eu coloquei o stencil e vou vir com branco. Um pouquinho de branco no pincel. Só no contorno. Aqui de cima mesmo. Com o pincel filete e o sépia, eu vou fazer o pavio. Ó, um pouquinho.
Aí, com branco, se eu quero iluminar aqui um pouquinho. Olha, dilui um pouquinho de branco aqui, com água mesmo, e posso contornar se eu quiser mais branquinho aqui embaixo, em algumas partes, olha. Tá bom? Aí, o acabamento você dá como gostar. Olha, como o cristal, eu posso vir e passar um pouquinho na vela, tá? Testa antes de você passar, senão pode cair muito. Pode espalhar aqui com o pincel. Se quiser usar o dourado, usa. Eu prefiro aqui o cristal. Com o pincelzinho, eu puxo. Olha, gente, aqui eu estou com o sépia no pincel mesmo, olha, estou puxando, eu encho ele de tinta e passo, olha. Tô fazendo galinhos para preencher aqui esse fundo, que eu achei que precisava. Então, olha, fui indo com essa tinta no pincel. Onde eu tiver que aproximar, eu uso o filete. Já fiz um galinho. Ó, um pouquinho de branco. Em algumas áreas só. Só em alguns lugares. Com o pântano, eu uno onde tá faltando, olha, onde precisa. As folhinhas não podem ficar soltas. Tá? Então, onde tiver, você une. Onde precisar, você une. Para terminar, eu venho com glitter ouro, preencho aqui a estrelinha. O acabamento fica a seu gosto, tá? Se quiser fazer listras aqui no lacinho, você faz como quiser. Agora, eu contorno, olha, onde eu iluminei, eu vou contornar meu lacinho. Porém, eu não gosto assim, sabe? Eu não gosto que ficar o contorno certinho. Então, com glitter ouro. Então, eu venho, olha, eu vou com o pincel, eu vou espalhando um pouquinho. Eu não gosto do contorno certinho, gosto de espalhar. Então, onde eu coloquei a luz, eu venho com esse glitter. Então, eu contorno, mas ao mesmo tempo, eu tiro o contorno, né? Fica só o brilho. Aqui o miolo, eu coloco todo, ó, nele todo. Um pouquinho aqui que o pincel já tá sujo. No miolo não, gente, desculpa, é no nó do lacinho. Então, aqui eu contorno também. Aqui. O vídeo já ficou longo, mas eu espero que vocês gostem. E assistam até o final. Só onde tem a luz, tá? E pronto. Onde eu iluminei. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi o pedido, né? Demorei um pouco. Ele é demorado porque eu não gosto de deixar as marcas do stencil. Mas, então, é isso.
Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.